Bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, chegamos ao fim, ou estamos chegando ao fim da nossa maratona nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E vamos agora para o capítulo 3. Nós faremos a leitura à medida que nós formos prosseguindo. Gênesis capítulo 3. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito de Deus para a exposição da sua palavra. Ó bendito Espírito, Tu que habitas em nós da parte do Pai e do Filho e que vieste com o objetivo de nos santificar, de nos iluminar, de nos guiar a toda a verdade e exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Nós pedimos que Tu atues em nossa mente, no nosso coração, de forma que essas palavras que o Senhor inspirou, elas sejam aplicadas à nossa vida, ao nosso pensar, ao nosso agir, e que nós saiamos edificados daqui, desse momento. Te agradecemos por tudo que já pudemos ver e rogamos pelas misericórdias de Cristo Jesus, que mais uma vez o Senhor queira estar conosco. É no nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos capítulos, se não o mais importante de toda a Bíblia. Sem o relato que nós temos aqui no capítulo 3, nós seríamos incapazes de saber a causa da maldade e da perversidade que há no mundo e que é generalizada, a experiência universal de sofrimento e de dor que a gente observa e a realidade da morte para todos. No capítulo anterior, que nós vimos ontem à noite, Moisés havia relatado a bondade de Deus para com o homem que ele havia criado. Essa bondade se revelou de 2 maneiras, 3. Primeiro, Deus o criou pessoalmente, à sua imagem e semelhança. Segundo, Deus plantou um jardim como um santuário para a habitação do homem e o local onde Deus se encontraria com o homem. E terceiro, Deus lhe deu uma auxiliadora que estivesse diante dele. Entretanto, mesmo diante de tanta misericórdia e benevolência da parte do Criador, nós lemos horrorizados no capítulo 3 a grande ingratidão com que o homem e a sua mulher recompensaram, por assim dizer, as misericórdias, o favor e a generosidade que receberam da mão de Deus. Nós veremos aqui no capítulo 3 como a serpente aparece no cenário, ela tenta a mulher, que por sua vez persuade o homem a desobedecer a Deus. As primeiras reações deles ao perceberem que haviam cometido um pecado, um crime, uma falta muito grave, e depois os juízos de Deus sobre cada um dos protagonistas, a serpente, a mulher e o homem, tudo isso terminando com a expulsão do casal daquele jardim maravilhoso que Deus havia criado. Então vamos seguindo aqui a sequência que Moisés relata os fatos, primeiro com a aparição da serpente no jardim e a tentação da mulher, versos de 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. No verso 1 nós temos a entrada em cena da serpente, o mas, que é colocado aí no verso 1, mas a serpente estabelece o contraste com a inocência e a pureza do casal que está no verso anterior. Lá diz que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam, mas a serpente, e aí então Moisés introduz uma mudança no quadro. Algo vai acontecer que essa singeleza, essa inocência haverá de acabar. E isso acontece com a chegada dessa serpente, que Moisés se refere a ela como animal selvagem.
se eu e você fôssemos seguir a classificação do capítulo 1, ela seria colocada como aqueles animais que rastejam sobre a terra. Mas Moisés a coloca como animal selvagem, o que, segundo alguns estudiosos, sugere que a essa altura ela era um bicho diferente desse que a gente conhece como cobra, que se arrasta pelo chão, uma vez que Moisés se refere a ela como nessa categoria de animal selvagem, no verso 1. Se era um animal selvagem, ela foi criada no mesmo dia em que o homem foi criado, capítulo 1, verso 24, e a gente realmente não sabe que tipo de animal era. Só uma coisa, é que ela não estava entre os que rastejam sobre a terra, uma vez que a classificação aqui é outra. Moisés diz que ela era a mais astuta de todos os animais selváticos ou selvagens, é o que lemos aí no verso 1. Astuta quer dizer esperta, sagaz, e isso mais do que os outros. E ela havia sido criada assim por Deus. Não foi uma habilidade que ela desenvolveu depois, mas ela foi assim criada por Deus. E talvez por isso que ela foi escolhida como o canal para esse mal que agora penetra de forma sombria naquele santuário. O apóstolo Paulo, citando essa passagem, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, fazendo referência aqui exatamente ao verso 1, onde está dito que a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos. No verso 1 ainda, a serpente se dirige à mulher e começa a falar com ela. Disse a mulher, é verdade que Deus disse, a serpente disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Nós não sabemos quanto tempo aconteceu, ou quanto tempo havia decorrido, desde o episódio do capítulo 2, da formação da mulher, a partir da costela do homem, até esse momento em que a serpente se aproxima para conversar com ela. E também não sabemos porque a serpente escolheu a mulher em vez do homem para fazer isso. Teorias machistas abundam e nós devemos rejeitar todas elas, uma vez que o texto não nos dá nenhuma explicação. Nenhuma explicação. O pessoal vai dizer que a mulher é mais volúvel, que a mulher é mais besta, que a mulher é mais fácil de enganar, de engabelar, né? Nada disso está aqui no texto, portanto, não vamos com teorias que às vezes são simplesmente machistas ou querem diminuir a mulher. O fato é que ela foi a vítima escolhida por esse animal astuto. E o fato de que essa serpente fala já é a primeira indicação de que não se tratava de um animal comum, uma vez que dos seres viventes, o único que foi criado com capacidade de comunicação foi o homem, a sua imagem e semelhança, mas eis que aparece no jardim uma serpente falante. E, mais uma vez, aquela resposta que nós sempre temos dado cabe aqui. Um bicho falando, meu amigo, se você tem problema com Gênesis 1:1, não tenho. Então, isso aqui, o Deus que do nada fez todas as coisas, qual era o problema, não é, de fazer um bicho falar? Embora, com certeza, não foi Deus que fez isso aqui. Mas alguma coisa havia acontecido com essa serpente que Moisés não narra. Ela aparece no jardim já falando e se dirigindo à mulher. E questiona a mulher acerca da ordem de Deus. Aí no verso 1, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma da árvore do jardim, o que revela que ela tinha conhecimento dessa ordem. A serpente tinha conhecimento dessa ordem. Talvez ela estava já no jardim, quando Deus tomou o homem e disse a ele que ele não deveria comer, ou quando o homem depois passou essa instrução para a mulher, porque a mulher estava consciente dessa ordem, provavelmente porque o seu marido passou para ela. E a serpente tinha a tudo assistido, porque de que outra maneira ela saberia de que Deus tinha passado essa ordem? E a pergunta dela é capciosa e revela uma ignorância fingida. Deus proibiu vocês de comerem de todas as frutas do jardim? Ele realmente disse isso? É verdade? O tom, o texto escrito não reflete o tom, mas a gente imagina que foi alguma coisa assim, algo capcioso, né, malicioso,
que tinha como objetivo lançar dúvida e suspeita sobre a bondade de Deus, o que é mais uma indicação de que não era um animal comum. Era alguma coisa que a gente não sabe ainda, não é? Moisés até aqui não revela muita coisa. A mulher responde à serpente, no verso 2: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer nele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher responde sem suspeitar do fato, no mínimo curioso e inédito, de um bicho estar falando. E tem todo tipo de teoria, né, a respeito disso, que os bichos falavam nessa época e tudo mais. E, mais uma vez, não tem nada no texto que permita isso. O único ser inteligente, moralmente capaz e hábil de comunicação teria sido o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Todo o restante da criação era animais. O homem era o homem. A princípio, a mulher tenta estabelecer a verdade a respeito de Deus. Ela diz: não, Deus permitiu que a gente comesse de todas as frutas de qualquer árvore do jardim. Verso 2. Na verdade, Deus não tinha permitido, Deus tinha dado livremente tudo. E havia somente uma exceção, que era aquela árvore que estava no meio. E a mulher acrescenta alguma coisa que Deus não tinha dito, que eles não poderiam tocar no fruto, provavelmente sem nenhuma má intenção, apenas no zelo de defender o mandamento de Deus, e deixa claro que era proibido comer mesmo, não é? Então ela acrescenta: não pode nem tocar. Deus não tinha dito isso. Mas nós não devemos pensar, como alguns acham, que aqui a mulher já está aumentando a palavra de Deus. É mais o zelo dela em defender Deus da acusação ou da insinuação da serpente, né? E ela então, agora no verso 4, a serpente encorajada, porque conseguiu trazer Eva para apesar de que o nome dela até agora não havia sido dado, né? Ela é chamada de mulher, Eva só vai ser chamada depois. Ele conseguiu trazer a mulher para o debate, e agora a serpente contradiz diretamente o que Deus tinha dito no verso 4. A serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Deus havia deixado claro que eles morreriam se desobedecessem. E o homem havia passado isso para a sua mulher. Tanto é que no capítulo 3, verso 2, no verso 3, a mulher disse assim: Deus disse que se nós tocarmos, nós viremos a morrer. Ela já se inclui, o que significa que ela tinha consciência do que seria o castigo da desobediência. E ela estava perfeitamente consciente disso. Então a serpente passa a negar frontalmente que eles haveriam de morrer. Veja como ela diz aqui no verso 4: é certo que vocês não morrerão. Isso é claro que vocês não morrerão. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Implica agora em que a serpente se coloca como um referencial da verdade superior a Deus. Deus disse isso, mas é claro que Deus está errado. É claro que Deus não disse a verdade. É certo que vocês não vão morrer. A serpente então se apresenta como aquele que tem o verdadeiro conhecimento no lugar de Deus. E num sentido ela não estava errada, porque Adão viveria ainda 930 anos. É certo que vocês não vão morrer na hora que vocês comerem. É certo. Então, ela se mostra muito ardilosa em combinar verdade e erro e trazer suspeitas a respeito da bondade de Deus e da veracidade da palavra de Deus. Muito embora o significado, nós já vimos ontem, é que a morte tem um espectro muito mais amplo do que simplesmente a morte física. A começar da separação de Deus, finalmente a morte e, depois de tudo, a morte eterna. A essa altura já está claro aqui na narrativa que a serpente representa algum tipo de poder inimigo de Deus, adversário de Deus, que deseja confrontar a Deus e destruir a sua obra. Já fica claro isso, que no jardim perfeito de Deus, no meio de toda a sua criação, surge agora um poder estranho a Deus,
um poder inimigo de Deus que certamente não foi criado por ele e que procura confrontá-lo e que procura destruir a obra da criação. No verso 5, a serpente atribui a Deus intenções egoístas por ter negado o acesso do casal à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sabe que no dia em que vocês comerem daquele fruto, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez, a serpente aqui usa de uma meia-verdade. Era certo que, se eles comessem, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. Isso aí é verdade. O próprio Deus tinha dito isso. Mas era falso que eles teriam esse conhecimento como Deus tinha e que assim seriam como Deus, que é o que a serpente está insinuando. Deus não quer que vocês sejam como eles, tendo conhecimento do bem e do mal. Eles teriam conhecimento do bem e do mal, mas não como Deus tem, porque eles passariam a conhecer o bem e o mal experimentalmente. A alma deles, a experiência deles seria tocada pelo pecado, coisa que para Deus é impossível, porque Deus, ele não tenta ninguém e ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Tiago, capítulo 1, fala a respeito disso. O atrevimento, o que ele está dizendo, o atrevimento da serpente é impressionante, não é? Está acusando Deus de ser egoísta, de ter motivos errados, e, mais uma vez, deixa claro que aquela serpente, ela representava um poder espiritual gigantesco, inimigo e oposto de Deus, que, de alguma forma, havia se infiltrado no jardim. Um poder que surgiu depois de Deus ter terminado a sua criação, e que, portanto, já existia antes do pecado do homem, e que simplesmente aparece no jardim usando a serpente, quem sabe através da encarnação, possuiu aquela serpente, que certamente não era um animal comum. Do verso 6 até o verso 8, Moisés relata como a mulher e seu marido, então, dando ouvidos a esse poder sinistro encarnado na serpente, eles resolvem desobedecer a Deus. A estratégia da serpente havia de fato funcionado. A segurança dela, é certo que vocês não vão morrer. Deus tem intenções egoístas. Vocês serão iguais a Ele. Tudo isso calou fundo no coração da mulher. Ele engana a mulher, ele promete alguma coisa para a mulher que não era verdade e oculta quais seriam as verdadeiras consequências se a mulher seguisse o que a serpente propunha. A intenção da serpente a essa altura é muito clara no texto, de levar o homem a desobedecer a Deus e assim assumir o domínio da criação no lugar dele e arruinar completamente a boa obra de Deus. A mulher, então, olha para a árvore de outra maneira, porque ela já viu aquela árvore muitas vezes antes, já tinha visto aquela árvore muitas vezes antes, mas agora ela olha de outra maneira. E ela percebe duas coisas que ela não tinha percebido antes. Primeiro, que ela era igual às demais árvores do jardim que eram permitidas. Era boa para comer, deliciosa e agradável aos olhos, muito bonita e linda. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. É claro que ela já tinha visto essa árvore dezenas de vezes antes, mas agora ela olhou e disse, mas espera aí, essa árvore que Deus proibiu que a gente comesse, qual é o problema dela? Porque ela é tão boa, é tão bonita, como as demais árvores do jardim. É uma árvore como a outra. Mas ela percebe também uma segunda coisa. Qual seria a razão para que Deus permitisse que eu não comesse? Será que a serpente está certa? A árvore, ela percebe, era boa para outra coisa, para obter conhecimento. Como diz aí o verso 6, ela percebeu que a árvore era desejável para dar entendimento ou conhecimento. Nesse ponto, ela era diferente das demais árvores, ela era desejável e, através dela, a mulher iria obter por si mesma o conhecimento do bem e do mal.
e ela e o seu marido seriam como Deus. É aqui que pega, aqui nós encontramos a essência do que seria o primeiro pecado. Qual a diferença da percepção da mulher agora para as outras vezes em que ela viu a árvore? Como eu disse, ela viu muitas vezes, mas a serpente chamou a atenção para ela e questionou porque Deus havia proibido. O pecado muitas vezes é assim. Você conhece aquela pessoa durante anos e nunca teve nenhuma intenção. E de repente um dia, aquela pessoa que você conhece há tantos anos, você olha de maneira diferente. Ou então aquela coisa que você conhece, sabe que existe, de repente você olha de uma maneira diferente. E essa é uma das maneiras pelas quais o diabo, ou a serpente, por enquanto não vamos chamar de diabo, porque o nome não aparece, não é? Essa é a maneira pela qual a serpente levou Eva a desejar a árvore estava lá. Adão deve ter dito, olha, é essa daqui, ó, que a gente não pode comer. Tá bom, é uma árvore como outra qualquer. Mas a serpente disse, olha direitinho, vê como é bonita, vê como é gostosa. E além do mais, ela vai te dar conhecimento. E despertou a atenção da mulher, despertou o desejo da mulher. Pecado começa quando a gente põe os olhos onde não deve, põe a atenção onde não deve e o coração aonde não deve. É assim que ele começa, é assim que ele é gerado no coração. E foi essa a estratégia da serpente no jardim. E assim, a mulher teve vontade de comer, que ela não tinha tido antes. Ela ficou com vontade de comer daquela árvore. E desejou ser independente de Deus, autônoma, capaz de ela mesma definir o bem e o mal. E então, no verso 6, o desastre começa. Ela come, dá ao seu marido, que come em seguida. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Algumas traduções, como por exemplo a Nova Versão Transformadora, que é uma tradução muito boa, elas trazem, e o homem que estava com ela comeu, refletindo uma antiga tradição interpretativa de que, e é possível fazer essa tradução do hebraico, de que o homem estava lá o tempo todo, estava lá ao lado dela, acompanhando a conversa. Todo aquele diálogo que aconteceu, o homem estava com ela. Então, a NVT traduz, o homem que estava com ela comeu. O homem não impediu a mulher, não repreendeu a mulher, mas participou da conversa como protagonista, concordou com ela, foi tomado dos mesmos desejos e da mesma intenção, e a essa altura a mente e o coração deles já havia sido tomado pelo desejo. O ato pecaminoso veio em seguida, 4 ações sequenciais que representam o maior desastre jamais acontecido no mundo. Tomou, comeu, deu, comeu. 4 verbos em sequência que indicam a ação ou aquele momento mais tenebroso de toda a humanidade, quando o ser moral que Deus havia criado com liberdade de escolha usa o seu livre-arbítrio para a rebelião. Ali, aquilo que era somente uma tentação e que poderia ter sido resistido, se torna uma transgressão real, porque até o tomar, comer, dar e comer era uma tentação, poderia ser resistido, não macularia o coração deles, mas na hora que eles aceitam isso, na hora que eles incorporam isso e agem com base nisso, o pecado é consumado. Aqui o homem quebra aquele pacto que ele havia feito com Deus, o pacto das obras. Aqui ele e sua mulher caem daquele estado de pureza e de inocência em que foram criados e que está refletido no capítulo 4, 2, 25. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui eles se tornam pecadores e sua natureza santa foi poluída e manchada, todas as suas faculdades foram atingidas. Aqui eles iniciam a jornada para a morte, jornada que seria marcada pela dor, pela doença, pelo sofrimento, até que eles voltassem ao pó. Aqui eles condenam todos os seus descendentes a nascer culpados, corrompidos e já condenados à morte.
Aqui eles entregam o domínio que eles tinham recebido da parte de Deus nas mãos da serpente e dos poderes que ela representa. Eles que tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus, eles a quem Deus havia dado o domínio de toda a sua belíssima criação, todas essas consequências de seus atos se refletem na percepção imediata do verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Agora acabou aquele estado de inocência que nós vimos, estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles perceberam que estavam nus. Lembra do contexto e da cultura do Antigo Oriente que eu falei ontem, de honra e vergonha. Nossa cultura ocidental é estruturada em cima do conceito do certo e do errado, mas a cultura oriental valoriza muito mais honra e vergonha. Por isso, o primeiro efeito não foi assim. Sentiram que estavam culpados, sentiram culpa do que fizeram, mas foi algo similar na cultura do Antigo Oriente. Eles viram que estavam nus e ficaram com vergonha daquilo que eles tinham feito. Eles viram que estavam nus. Tentaram então, diz aí o verso 7, percebendo que estavam nus, os olhos se abriram. De fato, a serpente nesse ponto não mentiu, né? Os olhos de vocês vão se abrir, só que vai se abrir para outra coisa. Vocês não vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão perceber o mal que vocês fizeram. Vocês vão perceber o mal que habita em vocês agora. Isso vai produzir culpa/vergonha. E então eles, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tentaram cobrir a nudez com a tanguinha ridícula de folha de figueira. O próximo passo é tentar se esconder de Deus. Verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus de entre as árvores do jardim. Eles ouviram a voz do Senhor Deus. Na realidade, no hebraico não fala da voz, não é? Mas eles ouviram o Senhor Deus caminhando no jardim. Pode ter sido o som dos passos. Deus está chegando, né? Deus está chegando. Pode ser o barulho dos passos, o barulho de Deus passando por entre as árvores, né? Fazendo aquele barulho característico, né? De quem anda entre as plantas. O ponto é que eles ouviram um barulho que identificava que Deus estava chegando. Era tardinha, quando o vento fresco soprava, o que indica que era algo costumeiro, que todo fim de tarde Deus vinha pelo jardim para conversar com um casal que ele havia feito à sua imagem e semelhança. Era o momento do encontro diário com eles, mas agora ambos tentam se esconder da presença de Yahvé por trás das árvores do jardim. A presença que antes dava alegria, deleite, prazer e realização, agora infundia medo. Eles sentiam vergonha, sentiam culpa e receio do castigo. Que episódio triste! E é o episódio mais crucial e fundamental para o nosso entendimento do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, do porquê nós somos o que somos e porque nós precisamos de um Redentor. Se você tira esse relato da Bíblia, todo o restante dela fica sem sentido. Por isso que é importante ler com lágrimas, meditar com lágrimas, entender isso aqui e relacionar com o restante da Escritura. Tudo mais na Escritura constrói em cima desse evento. Constrói em cima desse evento. Próximo passo nós vimos a queda, agora Deus confronta o casal caído, do verso 9 até o verso 13. Vamos ler de 9 a 13. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Na verdade, no hebraico, né? Ouvi o teu barulho no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem é que disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo,
ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. A pergunta que Deus faz a Adão aqui no verso 9, o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? É obviamente uma pergunta retórica, porque é claro que Deus sabia o que é que Adão tinha feito e onde ele estava. A pergunta, na verdade, é essa: por que é que você está se escondendo? E visava com isso despertar o homem para a seriedade daquilo que ele havia feito. A resposta do homem, ao se ver descoberto por Deus, no verso 10, é essa: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele diz que teve medo de Deus, porque percebeu que estava nu e, portanto, ele tinha vergonha. Já vimos que ficar nu em público era o ato mais vergonhoso no Antigo Oriente, a maior de todas as vergonhas. E essa é a reação quando ele ouviu a voz de Deus. Deus faz mais duas perguntas no verso 11. Primeira: como é que você percebeu que estava nu? E ele nem espera a resposta e já manda a segunda: você comeu da árvore que eu disse que você não comesse? Porque essa seria a única maneira pela qual você agora está envergonhado. Você está sentindo vergonha agora, é se você me desobedeceu. O homem, então, coloca a culpa do pecado na mulher e em Deus, no verso 12. Então o homem disse, ele não negou, mas ele tentou se justificar, dizendo: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Em outras palavras, foi a mulher que me deu do fruto. Ela me convenceu que era a coisa certa para fazer. E essa mulher foi aquela mesma que o Senhor me deu para ser ajudadora. Eu não pedi nada, eu estava muito feliz com os meus pets. E aí o Senhor inventou de um casamento para mim. E eu estava até dormindo, não tive nem participação nisso. Quando eu acordei, o Senhor já estava entrando com a noiva. Então, a mulher que o Senhor me deu, a ênfase aqui no hebraico é exatamente nisso. A mulher que tu me deste. Em última análise, ele está colocando a culpa não tanto na mulher, mas no Deus que lhe deu aquela mulher. E aqui você percebe já como o caráter de Adão, ele já está manchado pelo pecado. Não há aqui um quebrantamento, não há aqui uma assunção de responsabilidade ou uma presunção de culpa. Nada. Há apenas uma tentativa de explicação, lançando a responsabilidade sobre a sua companheira e sobre o Deus que havia dado àquela companheira num ato de amor e de compaixão. E Deus então se dirige para a mulher, no verso 13, dizendo: o que é isso que você fez? E dá para a pergunta aqui visa despertar a mulher para a gravidade e seriedade do que ela havia feito e reflete a indignação de Deus, né? Ou o sentimento de Deus. O que é que você fez? Você não percebe o que você fez? E a resposta da mulher, a semelhança do homem, não é assumir a responsabilidade, mas transferi-la para a serpente, e agora ela percebe que foi enganada. Veja como ela diz aqui: a serpente me enganou. Agora ela sabe que foi enganada. Agora ela percebe que era tudo mentira. Mas é muito ruim quando a gente só percebe isso depois do pecado, não é? Ela devia ter percebido antes. Isso aqui é um engano, isso é um engodo. Mas na maioria das vezes é só depois que a gente cai em si e a gente diz: eu fui enganado. Só quando as consequências vêm. Mas é melhor você se arrepender pós-pecado do que não se arrepender nunca. E é melhor se arrepender, ainda que seja pelo medo e pela vergonha, do que não se arrepender nunca. É melhor assim. A mulher aqui sabe que ela foi enganada, mas ainda tenta dividir a culpa com a mulher. Paulo se refere a esse episódio literalmente. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, eu vou ler aqui para vocês. Paulo escreveu: Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada,
caiu em transgressão. Ele se refere a essa declaração da mulher: a serpente me enganou, o que prova que Paulo tinha uma leitura histórica do fato. Paulo via isso aqui como história, isso aqui não é lenda, mas um fato real acontecido no tempo e no espaço. E quando ele diz isso, Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada, ele não está isentando Adão, mas apenas mostrando a gravidade do que a mulher fez, porque logo em seguida, lá em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo vai dizer: por isso eu não permito que a mulher use a autoridade de homem e ensine na igreja. Então, a essa altura está claro aqui que a morte espiritual já havia acontecido. Eles estavam separados de Deus, a presença de Deus não era mais deleitosa, separados um do outro, cada um culpando o outro pelo acontecido, conhecedores do mal por experiência agora, perceberam a sua nudez, endurecidos de coração, não tem qualquer palavra de arrependimento, cheios de medo, de culpa e vergonha, fugindo daquele único que poderia perdoá-los. Que tragédia aconteceu naquele jardim. E parece que os planos de Deus fracassaram horrivelmente. Que tragédia. Vamos agora para a segunda parte do capítulo, onde vemos os juízos de Deus sobre a serpente, a mulher e o homem, na ordem inversa em que eles se tornaram culpados. A sequência da culpa foi serpente, mulher, homem, e agora a coisa vai ser tratada a sequência agora vai ser a mesma da tentação, não é? A serpente, a mulher e o homem na mesma linha em que eles caíram. Só uma aguinha antes. Conforme nós vimos no relato da tentação e da queda, no texto acima, aqui nós já começamos nós vamos agora a partir do verso 14, do 14 até o final. Conforme nós vimos no relato anterior, não se tratava de uma serpente comum. Ela podia falar, ela estava a par da ordem que Deus deu, ela confrontou a Deus, ela distorceu e negou a palavra de Deus, ela queria levar a mulher e o seu marido a desobedecer a Deus. Estava claro que aquele animal estava sendo usado por um poder espiritual maligno e inimigo de Deus. A Bíblia nos ensina, mais tarde, à medida que a revelação progride e se desenvolve, a Bíblia vai nos dizer que este ser que estava por detrás ou na serpente é Satanás, um poderoso anjo caído. O Senhor Deus tinha perfeito conhecimento da existência e atividade desse poder espiritual, Satanás. E o castigo que ele vai impor à serpente e a esse poder não era igual, mostra que esse poder não era igual e não era superior a ele, mas estava debaixo da sua autoridade. Esse ponto é importante porque no Egito e na cultura e na visão do Antigo Oriente, o bem e o mal eram poderes iguais, opostos em direcionamento, em constante conflito. O mal e o bem se degladiavam e eram poderes que tinham a mesma intensidade. O relato de Gênesis mostra que Deus tem poder sobre essa força maligna que havia penetrado no jardim, pelo fato de que Deus vai castigá-lo e vai pronunciar a sua derrota final. Portanto, só existe um Deus, não existe nenhum outro poder adversário de Deus ou que esteja à altura de Deus. Tudo está debaixo do seu controle. No verso 14 a 15, Deus faz 6 declarações à serpente e ao poder maligno que está por detrás dela. Por causa do que você fez, veja aí verso 14 e 15. O Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre seu ventre, comerá pó durante os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. 6 declarações que Deus faz aqui para a serpente /
poder espiritual por detrás da serpente. Primeiro, ela seria maldita entre os animais domésticos e selvagens. Verso 14, a serpente se torna o único animal amaldiçoado entre todos aqueles que foram criados e abençoados por Deus. É o único animal amaldiçoado, é a serpente. Mais do que isso, Satanás se torna amaldiçoado. Lembra que o que é dito à serpente é dito também para o poder que está detrás dela. E é por isso que não há redenção para Satanás, porque Deus amaldiçoou ali aquele anjo caído. Você é maldito. Por isso que há salvação. O homem nunca é declarado maldito. Apesar do que o homem fez e da mulher fez, Deus não diz que eles são malditos. Deus amaldiçoou a terra. E por isso a terra vai ser renovada, destruída e refeita. Mas a raça humana, ela não foi amaldiçoada por Deus, mas o diabo foi. Por isso que não tem redenção para o diabo, não tem redenção para os anjos. Cristo morreu para salvar os filhos de Adão, mas não a raça angelical. Não há perdão para o diabo, não há arrependimento para ele, não há escapatória, ele está destinado ao lago de fogo e enxofre. Muito embora alguns pais da igreja, como Orígenes, acreditavam na salvação do diabo e alguns hereges nos dias de hoje. Mas não tem nada na Bíblia que fale da redenção da serpente. Ao contrário, é o inimigo declarado de Deus para o qual o juízo já foi pronunciado e para o qual não há revogação ou mudança no decreto de Deus, porque ele foi amaldiçoado ali no jardim. Maldita é você. Segunda declaração, ela passaria a se arrastar pelo chão e comeria pó todos os dias da sua vida. A serpente se torna o símbolo de tudo aquilo que é odioso e causa medo. Animal impuro para os israelitas, era o primeiro da lista lá de animais impuros. Era adorado no Antigo Oriente. Satanás vai ser derrotado, humilhado e comer o pó da terra. Uma figura para humilhação no Antigo Oriente era a pessoa, quando estava humilhada e derrotada, ela se jogava no chão com a boca no pó. Lembra da expressão, estou com a boca no pó? Várias vezes no Salmo, exatamente isso. Era assim que o oriental, ele revelava sua derrota, seu fracasso e sua humilhação. Ele se deitava no chão e comia barro, comia pó com a boca. Quando Deus diz aqui para a serpente, você vai se arrastar e você vai comer pó todos os dias da sua vida, está falando também para o diabo, você vai ser humilhado, você vai ser derrotado e haverei de triunfar finalmente sobre você. Terceiro, Deus coloca inimizade entre a serpente e a mulher, no verso 15, que é o que nós conhecemos como sendo o proto-evangelho, a primeira anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Inimizade significa uma hostilidade que leva ao conflito, à guerra, uma guerra que visa destruir o adversário. Seres humanos em geral têm medo de cobras e serpentes e sempre procuram matá-las. Existem exceções. Tem gente que gosta de cobra, que cria cobra, que anda com cobra amarrada no pescoço, mas com certeza isso é muito estranho. Não tenho nada contra você se tem algum que gosta de cobra aqui. Tá? Não tenho nada contra você, mas que é estranho é. Né? Existe um instinto, um medo natural, né? Uma hostilidade natural entre o ser humano e a serpente. E Deus diz que vai estender essa inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Isso aqui, eu não posso enfatizar demais a importância do que está sendo dito aqui. Quando ele diz aqui no verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, ele está falando tanto para a serpente e para a mulher, quanto para o diabo e os descendentes da mulher, entendidos como os descendentes espirituais. Eu vou colocar inimizade. A descendência ou a semente da serpente não são cobrinhas que ela daria à luz, não é? Mas se refere à humanidade, àqueles de entre a humanidade que vão seguir a serpente, assim como Eva seguiu lá no paraíso. Portanto, não é toda a humanidade, mas aqueles que vão seguir a orientação do diabo. Desobedientes a Deus, amantes de si mesmos, querendo autonomia e prazer,
são esses que Moisés vai chamar de filhos dos homens no capítulo 6, quando ele vai anunciar o dilúvio. A descendência da mulher, ou mais precisamente, o seu descendente, porque vê que ele usa plural e depois singular. Ele diz no verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então, está falando para a descendência da mulher, que seriam toda a geração humana, mas um em particular, que viria para esmagar a cabeça da serpente. E a serpente, em troca, haveria de picar-lhe o calcanhar. Alguém da descendência da mulher haveria de fazer isso. Serpentes são mortas pelo esmagamento da cabeça. Aqui é a primeira profecia bíblica sobre a chegada do Messias, do Cristo, o Salvador do mundo. Este aqui, lhe ferirá a cabeça, é singular e se refere a um descendente especial, específico, que nasceria da mulher, aquela que foi enganada pela serpente. Olha a ironia. Satanás, você enganou a mulher, mas o descendente da mulher vai esmagar você como juízo sobre o que você fez. Vai lhe desferir um golpe fatal, mortal, irreversível na sua cabeça. A sexta declaração está aí no verso 15 ainda. A serpente haveria de ferir o calcanhar do descendente da mulher, o mesmo calcanhar que haveria de esmagar a sua cabeça. E é geralmente onde as cobras picam os seres humanos, não é? No calcanhar ou na parte baixa da perna. Significa que esse descendente da mulher haveria de sofrer nas mãos de Satanás antes de esmagar a sua cabeça definitivamente, o que é uma profecia acerca do sofrimento e da morte do Messias antes do seu triunfo sobre os poderes do mal. Portanto, o que nós temos aqui no capítulo 3, verso 15, é o chamado proto-evangelho. É o primeiro anúncio das boas novas e é feito nesse contexto do maior de todos os conflitos do mundo, o conflito que vai definir toda a história. Esse conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, os filhos dos homens seduzidos por Satanás e os filhos de Deus, é o tema que vai dominar o restante de Gênesis. A partir daqui, a humanidade se bifurca entre os filhos da mulher, a santa semente, que tem a esperança da chegada do Messias, e os filhos dos homens, primeiro através de Caim e Abel, mas aí Caim, que é da descendência da serpente, mata a descendente da mulher, que é Abel. Deus dá um no lugar de Abel, que é Sete. Caim é expulso e começa a sua própria linha na região de Nod, onde ele começa uma cultura. E dos seus descendentes vem Lameque, que é o primeiro polígamo, que mata um homem como Caim matou. Os seus filhos começam a desenvolver a civilização, metalurgia, música e tudo mais. E para o lado de Sete vem Enos, que renova o culto a Deus. Vem Enoque, o primeiro profeta, e que foi levado aos céus. E finalmente Noé, que vai ser o único que vai escapar do grande dilúvio que veio. De Noé se bifurca outra vez a humanidade, 3 filhos, a descendência, a linha da esperança vai de Sem. De Sem vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, vem a nação de Israel, vem o rei Davi, e dele vem José e Maria, de onde vem o Cristo. Toda a história bíblica é o desenvolvimento dessas duas linhagens em antagonismo. E uma tentando sobrepujar a outra. A semente da serpente tentando destruir a esperança. Herodes mandando matar as crianças, por exemplo, numa tentativa de acabar com a linhagem da semente santa. Então, é por isso que eu disse, esse capítulo 3 é provavelmente o capítulo mais importante de toda a Bíblia, porque ele vai estabelecer o curso da história da redenção. Ele vai mostrar do que é que a Bíblia trata. O tema da Bíblia é esse, a história da redenção, de como Deus cumpre essa promessa de que viria alguém da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E já aconteceu, nós vivemos 2000 anos depois daquilo que o apóstolo Paulo disse, que Cristo, Deus mandou seu filho, Gálatas 2, mandou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sobre a lei. Interessante que na genealogia de Jesus, em Lucas,
Lucas começa falando de José, vai subindo, aí passa em Noé, a Sem, vai chegando até dizer filho de Adão e filho de Deus, estabelecendo uma linhagem direta entre Deus e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, isso foi só o verso 15, eu acho que não termina hoje de manhã, vou perder o avião, viu, Cleiton? Deixa eu correr aqui. O castigo da mulher. Isso foi a palavra que Deus deu à serpente, não é? Agora o castigo da mulher, rapidamente. No verso 16. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele te governará. Apesar da mulher ter colocado a culpa na serpente, Deus não a considerou inocente, não é? Deus não comprou isso. E ele então pronuncia 2 castigos sobre a mulher. O primeiro está relacionado com os filhos que ela haveria de ter. Os sofrimentos da gravidez seriam aumentados, suas dores seriam multiplicadas. Não é que ela já tivesse tido filho antes, como alguns acham, porque nós teríamos então 2 tipos de seres humanos, uma linhagem sem pecado e uma linhagem com pecado. Tem nada na Bíblia que diga que antes disso aqui eles tiveram filhos. O que o texto está simplesmente dizendo é que depois do pecado, as dores que ela sentiria normalmente tendo filhos seriam muito maiores do que antes. Ela daria à luz filhos em meio a muita dor. Aquele que esmagaria Satanás viria através dela, mas agora seria marcado por sofrimento por causa do pecado. E aqui Moisés, lembra da audiência? Moisés está explicando para os israelitas a razão pela qual o nascimento de filhos é tão doloroso para a mulher. Isso é o que a gente chama, mais uma vez, de, decorar o termo, etiologia. É uma literatura, é um gênero literário que tem como objetivo explicar um costume, ou uma prática, ou um uso. Por que as mulheres têm tanta dor para dar à luz o filho, antes da cesariana, né? Como é que as mulheres têm tanta dor ao dar à luz filho? A resposta de Moisés: isso aqui foi castigo de Deus sobre as mulheres, porque a primeira mulher desobedeceu a Deus. Ela enganou seu marido, comeu do fruto e precipitou a todos na miséria. O segundo castigo da mulher está relacionado com seu marido num trecho que é muito difícil de interpretar. Ele diz aqui: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Isso pode ser interpretado das seguintes maneiras. Primeiro, que ela teria desejo sexual pelo seu marido. Você vai desejar o seu marido. O seu desejo sexual será para o seu marido. Você vai querer ter relações com ele. Mas ele vai dominar você. Segundo, que ela não poderia desejar nada que não fosse o desejo do marido. Ou seja, o que você desejar, o seu marido vai dominar. Você só vai querer aquilo que ele disser. Você só pode querer aquilo que ele puder. Ou terceiro, você vai ter vontade de controlar o seu marido. O seu desejo será contra o seu marido. Literalmente no hebraico está assim. O seu desejo será contra o seu marido. Quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 4, abra aí comigo. Quando Caim está tentado a matar Abel, olha o que Deus diz para ele aí, Gênesis 4, verso 7. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É a mesma estrutura no hebraico. E qual é o sentido aqui? Que o desejo do pecado é controlar Caim, mas cabe a Caim controlar o pecado. Então, por inferência, a melhor interpretação dos estudiosos é que Deus está dizendo para a mulher: o seu desejo, a sua tendência vai ser dominar o seu marido. Você vai ter vontade de dominar. Sou eu que mando aqui no casamento, mas cumpre a ele dominar você. Eu não preciso perguntar a vocês se essa é a melhor interpretação. Quem é casado vai concordar totalmente. De fato, pastor, essa é a interpretação que mais bate com a realidade, não é? A mulher sempre tenta controlar. E boa parte da briga de casal
sou pastor há quase 40 anos, atendendo gente, boa parte de briga de casal é exatamente esse. O desejo pelo controle, quem é que manda, quem é que tem a última palavra? E você tem mulheres que querem dominar e homens que se deixam dominar. Então, essa falta de equilíbrio ou de harmonia entre os papéis de cada um traz esses desbalanceamentos no casamento. Mas o castigo aqui foi esse, não é? A sua natureza, e em que sentido é castigo? Porque a mulher não é isso que ela quer, mas o impulso da natureza dela é dominar sobre o marido. Ela não quer isso. Então, a luta, nesse sentido que é um castigo, ela vai passar o casamento todo se lembrando, eu tenho que ser submissa, eu tenho que obedecer, eu tenho que acatar meu marido, ele está todo errado, ele só faz o que é errado, mas eu tenho que me submeter a ele. Então, esse é o castigo da mulher. Esse é o castigo dela, né? O seu desejo será contra o seu marido, mas ele vai dominar você. Ele vai dominar você. Antes da queda, Deus já tinha estabelecido esses papéis diferentes, não é? Quando ele criou primeiro o homem e depois a mulher como auxiliadora, já estava claro que eles têm, embora iguais, mas eles têm papéis diferentes. Ao homem cabe a liderança e a mulher ser a sua auxiliadora. Mas isso agora ficou agravado depois da queda. Aquilo que antes seria um prazer, uma alegria para a mulher, de ser submissa, ajudadora, estar como que diante do seu marido, agora é uma luta no seu coração. O pecado agravou esses papéis que foram dados antes da queda e que teriam sido realizados com tanta tranquilidade. Agora vamos para o castigo do homem, caminhando já para o fim, verso 17 a 19. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Deus começa declarando a base para o castigo no verso 17, dizendo assim, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher. Você deu ouvidos à voz da sua mulher em vez de dar ouvidos à minha. E, né, mesma coisa, Ananias e Safira. Lembra do episódio? A mulher deveria ter dado ouvido à voz de Deus e não do marido. Concorreu com ele no pecado. Então a gente é casado, mas não é cúmplice. A gente é casado, mas não é cúmplice. A nossa lealdade primeiro é a Deus, tanto da mulher quanto do homem. Então, porque você deu ouvidos à voz da sua mulher, aí vem o castigo, não é? Então, eu geralmente ouço minha mulher, que geralmente ela está mais certa do que eu. E das vezes que eu não quis ouvir minha mulher, eu entrei pelo cano, porque geralmente ela tinha razão. Mas nem sempre. Nem sempre. Então, casado não significa cúmplice. E preciso fazer o discernimento entre o que é obedecer a Deus e obedecer aos homens com muita cautela. Deus começa dizendo, seu castigo é esse que você ouviu a voz da mulher, porque eu disse que você não comesse da árvore e você preferiu obedecer o que ela disse. Como resultado dessa decisão, as seguintes consequências haveriam de acontecer. Primeiro, verso 17, a terra vai ser amaldiçoada, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, ela não mais vai se sujeitar ao seu domínio. Você vai obter o sustento dela em meio de muita fadiga, verso 17. Você vai ter que trabalhar duro para conseguir o que comer, em contraste com o jardim onde você tinha de tudo, Adão. Árvores frondosas, frutos, cereais, grãos, tudo do bom e do melhor, livremente dado para você. Seu castigo agora é que você vai arar o campo, você vai para a roça, e nem sempre a roça vai dar o que você deseja, você vai ter que suar, você vai ter que gemer nessa terra que está amaldiçoada por conta do seu pecado. A terra, além disso, produziria espinhos e ervas daninhas, verso 18, e você vai comer a erva do campo. Eu já disse que ontem que foi aqui que o piqui surge, né? Espinhos e ervas daninhas.
Então, a terra agora brota um tipo de vegetação que não tinha antes da queda. Antes, tudo que brotava da terra era para o homem comer. Agora vai brotar cardos, abrolhos, espinhos, todo tipo de erva daninha que vai dificultar o trabalho do homem, que vai fazer com que se torne ainda mais árduo, que ele, com muita dificuldade, ele separa o joio do trigo. Antes só tinha o trigo, agora tem o joio. Também, como resultado da sua desobediência, você vai comer a erva do campo e o pão com o suor do seu rosto, verso 19. O seu trabalho vai ser pesado, você vai ter que suar em contraste com aquilo que você vivia no jardim. E isso vai acontecer, verso 19, até que você volte à terra, porque você foi formado dela, você é pó, e ao pó voltará. Aqui Deus, na arrogância do homem, o que é que o homem queria quando comeu do fruto? Ser igual a Deus. Aqui Deus diz, você é pó. Você não sabe de onde eu tirei você? Você não sabe de onde você veio? Você é pó. E você, por conta da sua arrogância, que você quis ser como eu, como seu Criador, que lhe ordenei o que fazer, eu vou mostrar a você a sua verdadeira natureza. Você vai voltar de onde eu lhe tirei. E aqui Adão é rebaixado, por assim dizer. Ele é rebaixado, é colocado no seu devido lugar. Que é exatamente isso que Deus tem que fazer antes que a gente se converta. Para que a gente seja salvo, Deus tem que colocar a gente no devido lugar. E Ele faz isso de várias maneiras. Dor, sofrimento, angústia existencial, quebrantamento, vazio no coração, desespero profundo, convicção de pecado, vergonha. Deus tem muitas maneiras de nos colocar no nosso devido lugar. Mas sem que Ele faça isso, você nunca vai entender por que é que você precisa de um Salvador. Enquanto você achar que você é como Deus, que você tem o controle, que você está no domínio, que você sabe o bem, que você sabe o mal, você vai estar nessa condição aqui. Mas, quando Deus nos põe no nosso lugar, nós estamos prontos para ser crentes. O R.C. Sproul, ele tem um comentário aqui, que ele diz, a ironia de tudo isso, a terra que foi criada para ser dominada pelo homem, agora torna a sua vida mais difícil e ao final vai engolir o homem. Vai engolir o homem. Essas declarações e castigos revelam que Deus planejava levar adiante o seu propósito original ao criar o homem e a mulher, somente que agora com muita dor e sofrimento, já que o pecado havia entrado no mundo. Deus não desistiu do plano original. Se espalhem, multipliquem-se, encham a terra, construam uma cultura, façam uma civilização, criem um povo para o meu louvor. Deus não desistiu desse propósito, só que agora isso seria feito com muita dor, com muito sofrimento, muita angústia e levando finalmente à morte. Terminando o capítulo 20 a 24, agora é rapidinho. Deus expulsa o homem do jardim, 20 e 24. O homem deu à sua mulher o nome de Eva. É a primeira vez que ela é nomeada. Até aqui é só mulher, mas agora ela é nomeada pelo homem. O homem deu à sua mulher o nome de Eva. Você me pergunta, e o nome de Adão? O problema é o hebraico, porque homem em hebraico é Adão, e Adão em hebraico é Adão. Então você vê que os tradutores às vezes colocam Adão ou o homem. A dica para a gente ter mais ou menos uma ideia é o artigo definido. Quando você tem o artigo definido seguido do nome Adão, então o Adão, então significa o homem. Mas quando aparece Adão sem um artigo definido, então é o nome do homem. E como isso às vezes é incerto no hebraico, você vai encontrar, se você comparar as traduções, você vai ver que tem tradutor que só começa a usar o nome de Adão a partir do capítulo 4. Adão teve relações com Eva. Seria a primeira vez que aparece o nome dele, Adão. Enquanto isso, ele é chamado só de homem, que é o mesmo nome em hebraico. Não é? Apenas uma notinha aí de rodapé. Bom, expulsão do jardim. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Poderia ser traduzido o homem e sua mulher.
Então o Senhor Deus disse: eis que o homem, podia ser traduzido, eis que Adão se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui Moisés passa a relatar a expulsão do homem e da sua mulher do jardim paradisíaco que Deus havia formado para eles com tanto amor na região do Éden. Antes da expulsão propriamente dita, contudo, 3 episódios são narrados aqui por Moisés com o objetivo de mostrar a misericórdia de Deus para com aquela criatura agora caída. Apesar de tudo isso, apesar de todos os castigos que Deus deu, da tristeza do seu coração pelo que aconteceu, entretanto, a misericórdia de Deus permanece em 3 episódios. Não vou nem botar no copo mais, com licença. Já vou deixar aqui. Primeiro, Adão nomeia sua mulher no verso 20 e a chama de Eva. Ele continua a tarefa que foi dada por Deus quando Deus disse que ele nomeasse a criação. Lembra do episódio? Deus trouxe todo o jardim zoológico para Adão e disse para Adão nomear. E Adão nomeou. Veio a queda, Adão continua a fazer o papel que Deus lhe deu, nomear. E agora quem ele nomeia? A sua mulher. E o homem continua nomeando os astros, dando nome às estrelas, surgem novas espécies, ele continua nomeando. Então, isso significa que a vida haveria de continuar. Ele dá nome à sua mulher, como havia sido dito, e chama ela de Eva, que significa vida. E a explicação que é dada aqui, e é uma explicação que é dada por Moisés, você viu o dedo de Moisés aqui, o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. A partir de Eva é que veio toda a raça humana. Eu e você somos irmãos. Nós temos o mesmo sangue, porque nós somos todos parentes, meio distantes, é verdade, mas somos todos parentes porque viemos da mãe de todos os viventes, daquele útero, nós viemos de lá. Portanto, a raça humana é uma raça, há uma coletividade. Isso vai explicar porque Deus sempre na Bíblia trata em grupos. Deus abençoa os pais e os seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus castiga a maldade dos pais nos filhos até tantas gerações. Então, essa coletividade, essa solidariedade que nós temos, o pecado de um é o pecado de todos. Quando um sofre, todos sofrem. Quando acontece um problema, afeta os outros. Essa solidariedade da raça vem disso, que nós procedemos da mesma mãe. Temos todos a mesma mãe, obviamente o mesmo pai. Adão então nomeia sua mulher, e ao chamá-la de mãe de todos os seres humanos, já indica também a fé na promessa. A fé na promessa, a expectativa de que viria o descendente prometido que derrotaria o mal. Segundo o sinal da misericórdia de Deus, Deus os cobre com peles. Diz aí no verso 21 que o próprio Deus fez roupas de pele, de couro para eles, né, para jogar fora aquela tanga ridícula lá. Ele mesmo vestiu o casal. Moisés não diz aqui que ele matou algum animal para usar a pele como vestimenta para o casal, como a gente gosta de ver, não é? Não está dizendo, né, que aconteceu. Contudo, isso não é impossível, uma vez que sacrifícios de animais se tornam em seguida o centro da adoração de Deus por parte dos filhos de Adão e Eva, como o sacrifício de Abel. Onde é que Abel aprendeu que o caminho certo de adorar a Deus era oferecendo sacrifícios de animais? Onde é que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com o seu pai Adão, que disse que lá no jardim Deus sacrificou um animal e cobriu a vergonha deles com a pele dos animais, com isso dizendo que a partir de agora só se poderia aproximar de Deus com derramamento de sangue. Essa é a única explicação para Abel saber que o culto a Deus só pode ser feito com derramamento de sangue.
É porque aprendeu do seu pai Adão. E como é que Adão aprendeu? Qual foi o episódio que é sugestivo disso? É exatamente que Deus cobre o casal com couro de animais. Na época que Moisés escreve Gênesis, sacrifícios de animais para o culto a Deus já eram praticados pelos israelitas. O terceiro episódio, que mostra a misericórdia de Deus, o primeiro foi a nomeação de Eva, o segundo foi cobrir o casal com couro, com pele de animal sacrificado, provavelmente, e o terceiro episódio que mostra a misericórdia de Deus é o veredito de Deus sobre o estado do homem, no verso 22. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Adão havia se tornado como um de nós. Não pode ser anjo nem plural majestático, mas uma indicação da complexidade do ser de Deus, de que no seu ser havia uma pluralidade de pessoas. Moisés, então, descreve o diálogo entre as pessoas da Trindade, que só poderia ter sido por revelação. Como é que Moisés saberia isso, a não ser que Deus revelou? A conversa de Deus com Deus é que o homem havia se tornado conhecedor do bem e do mal, como um deles, só que não se tornaram como Deus, como a serpente disse. Ao contrário, trouxeram morte sobre si e sobre sua descendência. Era preciso impedir, entretanto, que ele e os seus descendentes vivessem eternamente. Porque viver eternamente agora seria ruim? Você viver eternamente sendo santo, puro e inocente, como Adão e Eva eram no jardim, é o privilégio maior que você poderia ter. Mas você viver eternamente como pecador, gente, eu não me aguento. Eu não sei vocês, mas eu não me aguento. Eu detesto as intenções do meu coração, eu odeio os desejos que surgem na minha mente. A luta que eu tenho diariamente contra o meu coração, a minha mente e os meus olhos, e viver a eternidade nessa luta, a morte nesse sentido, é um privilégio. Ela encerra esse curso aqui, encerra esse período e me introduz na glória, onde eu terei um corpo glorificado e não terei mais pecado. Então isso aqui não é castigo. Quando Deus diz, nós temos que impedir que ele coma da árvore da vida, na verdade isso é bênção, para que ele possa morrer e assim ressuscitar, e assim recomeçar sem pecado, do outro lado do rio, do outro lado da morte. Então é o terceiro sinal da misericórdia de Deus: nomeação de Eva, cobertura de peles e impedir o acesso à árvore da vida. E nos diz aqui, do verso 23 a 24, finalmente, tudo isso para chegar na expulsão do jardim. Por isso, para que o homem não lançasse mão da árvore da vida, que estava lá no meio do jardim, por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Lembra que o jardim era um local paradisíaco dentro da grande região do Éden, né? Eles foram lançados para fora do jardim, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Vai ser lavrador agora, no meio de todas aquelas condições árduas que já foi mencionado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Aquilo que antes era tarefa do homem, guardar o jardim, Deus agora entrega essa tarefa a outros seres. E aqui vem a pergunta: o que são querubins? Porque até agora a gente não ouviu falar nada. De repente, na narrativa, Moisés introduz com toda simplicidade e sem se preocupar com a dor de cabeça que ia nos dar, esse fato: Deus colocou querubins na entrada do jardim. O que é um querubim, Moisés? Os israelitas sabiam. Moisés tinha acabado de mandar que eles fizessem uma arca de ouro, e de ouro batido, e em cima da arca eles fizessem 2 querubins, voltados um para o outro, com as asas se tocando no centro.
que ali era o propiciatório, era a tampa da arca onde se fazia a propiciação pelos pecados uma vez por ano. Os israelitas sabiam o que eram querubins, Moisés sabia o que era, eles estavam familiarizados com isso. Os querubins, pelo que a gente lê no restante da Bíblia, eram anjos, é outra categoria de ser que não é narrada aqui na criação, mas a gente vai descobrir depois que, além de ter criado o homem, Deus criou também uma outra raça de seres morais, inteligentes, só que sem corpo, que são chamados de anjos, e que eles têm diversas categorias. A primeira que aparece é a de querubim. E Deus os coloca para guardar o jardim. Depois a gente vai descobrir que tem serafins, a visão de Isaías mostra isso, que são anjos diferentes, né, aparentemente, desses querubins. A gente vai aprender que tem anjos comuns que servem de mensageiros e que assumem forma humana. Tudo isso vai acontecendo durante o desenvolvimento da história bíblica. Mas aqui, os querubins são apresentados abruptamente, como uma raça já existente de seres do lado de Deus, que obedecem a Deus e servem a função de guardar. E aí, então, isso desperta na cabeça do leitor perspicaz a seguinte pergunta: não será que aquilo que estava por detrás da serpente era um querubim? Uma vez que eles já existiam, uma vez que eles já estavam lá, e no caso teria que ser um querubim rebelde, um querubim que se desgarrou, que se separou da criação de Deus. Porque da literatura até agora, do texto até agora, a única possibilidade textual para explicar o que aconteceu com a serpente é a existência de querubins. E é exatamente nessa linha que os demais autores bíblicos vão. João, no livro de Apocalipse, vai se referir a Satanás exatamente como sendo a antiga serpente, Satanás, o dragão, o enganador de todo mundo. E Satanás a gente sabe que é, de fato, um anjo caído. Então aqui você já tem uma dica dada pelo próprio texto de quem era o poder por detrás da serpente, um querubim desgarrado, amaldiçoado agora, que se rebelou contra Deus e que queria destruir a obra de Deus. Nós não sabemos quando eles foram criados, mas nós sabemos da sua existência. O que Moisés queria ensinar aos israelitas ali no Jordão? Primeiro, o mundo original criado por Deus já não existe da mesma forma. Queridos, esse mundo que nós vemos agora, esse mundo onde nós vivemos, ele não é o mesmo que foi criado por Deus. Ele é o mesmo em termos de os elementos, o que o constitui, tudo o que neles há, mas o funcionamento dele não é o mesmo, aquela harmonia, aquela paz, aquela beleza, isso tudo foi manchado, foi amaldiçoado. A terra é inimiga do homem, o clima é inimigo do homem, o tempo é inimigo do homem, a comida é inimiga do homem, o homem é inimigo do homem, Deus é inimigo do homem, querubins malditos são inimigos do homem. Isso aqui não é o que Deus criou. Nós vivemos fora do jardim. É só quando você entende isso que você vai ter a resposta para a maldade que há no mundo, a violência que há no mundo, as pandemias, as pestes, o sofrimento das pessoas, gente que nasce com problemas, gente que passa a vida sofrendo, as injustiças que existem no mundo. Esse é um mundo marcado, quebrado, corroído, corrompido pelo pecado do primeiro casal. Por isso que esse capítulo é tão importante, porque ele responde às questões existenciais mais profundas da raça humana. Você tira esse capítulo e o homem se vê sem referencial. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe por que ele é assim, ele não sabe por que ele tem vontade de matar os outros, ele não tem vontade porque ele não sabe porque ele tem vontade de sair no tapa no trânsito com o cara que tranca ele, ou porque ele faz violência contra a sua mulher, ou maltrata seus filhos. Por que eu sou assim? Por que o mundo é assim? A resposta é essa. Nós somos expulsos daquele mundo maravilhoso que Deus criou. Nós somos descendentes desse casal. Somos irremediavelmente inclinados a todo mal. É um mundo onde poderes malignos e antagônicos a Deus operam, onde a desobediência entrou e onde nós somos completamente responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Segunda coisa,
Moisés queria ensinar que aquele poder maligno que estava no jardim também estava presente no mundo e fazendo a mesma coisa. Ele estava por detrás dos ídolos adorados no Egito, onde os israelitas viveram por 400 anos. Quem é que estava por detrás daqueles deuses? Quem é que queria a adoração da humanidade? O mesmo querubim lá no jardim. É o mesmo querubim. É o mesmo poder espiritual maligno que estava por detrás dos ídolos de Canaã. Olha o que é que Moisés vai dizer mais adiante em Deuteronômio 32, 17. Ofereceram sacrifícios aos demônios e não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram. E em Levítico 17, 7, Moisés vai dizer: nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios com os quais eles se prostituem. Moisés sabe que por detrás da idolatria, dos falsos deuses e das falsas religiões estão os demônios, que é o nome que a Bíblia dá para esse querubim caído e os que caíram com ele. Depois que o homem foi expulso do jardim, ele não foi destruído, ele acompanhou o homem para fora do jardim, acompanhou Caim para a terra de Nod. É ele que vai influenciar depois a mistura das linhas que vai causar o dilúvio. A nossa guerra é uma guerra espiritual, é isso que o apóstolo Paulo disse. É por isso que Cristo, no começo, ele teve que ser tentado pelo diabo, porque ele teve que vencer Satanás, uma vez que o primeiro Adão caiu debaixo da tentação de Satanás. É tanta conexão que o tempo não dá para falar aqui. Mas por esse capítulo você tira a Bíblia toda, você tem aqui a visão programática agora do que é que a Bíblia é. A Bíblia é o desenvolvimento disso aqui. A Bíblia é o desenvolvimento de 3,15, a descendência da mulher que virá esmagar a cabeça da serpente. É isso que é a Bíblia. E é isso que é a igreja, e é isso que nós somos aqui. Queridos, louvado seja Deus que nós vivemos numa época em que essas promessas já se cumpriram. O descendente da mulher já veio. Ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Ele já, sabe aqueles plásticos que o pessoal bota atrás do carro? Está amarrado? Teologia perfeita. Há 2000 anos, quando ele veio e esmagou, deu um golpe fatal na cabeça da serpente. Não precisa nem amarrar mais, né? Já está amarrado. Assuma isso, né? Eu vou até dizer, se aposse disso, né? Usando a linguagem, né? Se aposse dessa verdade, que está amarrado mesmo, já foi vencido. Triunfou o nosso Cristo, vamos segui-lo. Amém? Pai querido, obrigado pela revelação bíblica, pela história da redenção. Obrigado que o Senhor nos dá entendimento para compreender aquilo que o Senhor misericordiosamente nos revelou. Pedimos um restante de dia abençoado. Abençoa a igreja da Parquelândia, abençoa a escola Charles Spurgeon, abençoa o pastor Cleiton, a sua liderança aqui. Livra-nos, ó Deus, do querubim maldito, que quer destruir, uma vez que ele não pôde mais destruir o filho da mulher, mas quer destruir aqueles que o seguem. Livra-nos do mal e guarda-nos. Nos prepara para o dia do Senhor amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado. Aproveito para agradecer ao pastor Cleiton a oportunidade. E, pastor, minha voz acabou, viu? Eu não sei se o senhor dá perguntas e respostas, mas minha voz acabou. E, mais uma vez, eu vou dizer, considere-se todos cumprimentados, beijados, abraçados. Eu vou botar minha máscara e manter o distanciamento social, porque eu sou velhinho, não é? E quero viver ainda alguns anos para pregar esse evangelho maravilhoso, tá bom? Deus os abençoe.